Bom dia, pessoal. Dar início aí, mais uma webinar. Esperar alguns minutinhos, acho que uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente já começa aqui, tá? Olha o falante. Ele não tá falando, não, né? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Qualquer coisa, manda no chat, se não estiver ouvindo. Podendo? Só mais um minutinho, já vai dar início. Já podemos começar, né? Então, oficialmente, bom dia. Segunda aula da Uniclass. Essa webinar a gente vai falar de discografia, né? Então, só alguns, antes de iniciar, alguns recados, sobre dúvidas, a gente vai deixar para o final, né, para tirar dúvidas. A gente arrumou a parte do áudio aqui, então dá para mandar mensagem de voz, vai estar conseguindo escutar, e também pode mandar dúvida pelo chat. Vamos deixar para responder para o finalzinho. Então, sou Newton Araque, especialista em produto da Brances. Então, é mais ou menos parecido do que foi da semana passada sobre a cifoplastia. Vai falar um pouco de anatomia, sobre o procedimento, sintomas, e deixar para o final para mostrar o material, né? Então, da coluna, né, tem o corpo vertebral, né, os discos que é entre as vértebras, e a gente tem 23 discos intervertebral, né, 6 na cervical, 12 na torácica e 5 na lombar. E esse disco pode causar uma hérnia, esse é o desenho de uma hérnia que vai comprimir ali o nervo. Então, a anatomia do disco, mais propriamente falando, tem o núcleo pulposo, que é mais gelatinoso, né, mais líquido, e tem o ânulo fibroso, que é o que reveste o núcleo pulposo. Então, ele é um pouco mais firme para dar sustentação ao núcleo pulposo, né? Além disso, tem também as placas terminais vertebrais, em cima e embaixo, né, separando a vértebra do disco, né? Ele é cartilaginoso.
E qual que é a função do disco? Então, é para deixar ali, ter a estrutura da coluna, ele dá o suporte ali para o peso, né? Faz a parte de amortecimento e também permite o movimento, né? Se fosse osso com osso, ia ser mais difícil. Então, ele faz essa função ali de permitir a movimentação entre as vértebras. Então, falando um pouco de discopatia, né, que é uma doença degenerativa do disco, quando ele começa a perder ali a forma original, né, o disco, então o núcleo pulposo começa a sair para a periferia, né, para o anel fibroso. Então começa a perder ali a forma original e aí começa a ter o risco, né, de ter uma hérnia. E normalmente é mais posterior, né, essa deformidade, ou látero posterior, e aí tem muitas inervações, né, tanto no próprio disco, tem o nervo sinovertebral, como também tem lá, né, a medula espinhal, tem o gânglio da raiz dorsal, então pode ali tocar o nervo e causar uma dor aguda ou crônica na coluna vertebral. Acaba que a maior incidência é na cervical e lombar, mas na lombar, né, acho que por conta do suportar o peso, tem um estudo que fala que entre L5 e S1 é a maior causa, né, de dor discogênica, mas também pode dar na torácica, que é um pouco mais difícil porque não tem tanta mobilidade. Então, na cervical e na lombar é mais porque tem parte de flexão, lateralizado, né? Então, tem um movimento que pode dar, muito movimento pode dar essa discopatia. Videozinho mostrando. E os sintomas dele articular, né? Ele pode, como é na cervical, radiar para o ombro, braços e mãos. Na lombar, pode radiar para nádegas, pernas e pés. Então, a descrição da dor é bem uma dor neuropática, né? Com formigamento e dormência. E agora a pergunta é, por que fazer, então, a discografia, né? Normalmente, a pessoa vai com dor nas costas, o médico vai pedir o exame de ressonância, aí vê um disco anormal, né? Então, esse estudo, ele mostra que a discografia é o único teste diagnóstico que fornece ali a anatomia, né, do disco, né, a formologia do disco. Então, depois a gente vai falar da escala de Dallas, então ele faz um exame de tomografia e consegue ver ali como está a morfologia do disco. Além disso, ele também é o único diagnóstico que comprova que a dor é realmente discogênica, né? Então, tem esse estudo que mostra que pacientes com dor no disco, né, anormal, mas também tem pessoas que não têm dor e parece lá uma normalidade na ressonância magnética. E aí a dúvida é, então, se as pessoas que não têm dor nas costas, mas têm uma normalidade, não, ou que tem a normalidade realmente, a dor é desse disco? É essa, e tem esse estudo. Então, ele fez um grupo de estudo que ele tirou uma ressonância magnética em pessoas que não tinham dores nas costas e viram que essas pessoas, mesmo não tendo dor nas costas, tinham um ou mais discos anormais, né? Então, a conclusão é essa, né? Que realmente a dor é direcionada à normalidade encontrada no disco. Tem também um outro estudo que eles fizeram com um grupo de pessoas da mesma idade
e com a mesma ocupação, então, do mesmo trabalho. E que não tinham, pegaram essas pessoas que não tinham dor nas costas, e viram que 76% tinham ali uma normalidade em um e mais disco também. Quem pode fazer, né, a discografia? Então, pacientes, primeiramente, tem que ir ali tentar fazer algum conservador, né, medicação, fisioterapia, tentar, de alguma forma, melhorar a dor. Uma dor crônica que passa de 4 a 6 meses, aí já pode ser indicado a fazer a discografia. E a gente vai falar um pouco do modelo nosso, depois vou deixar para o final para falar dos diferenciais mais importantes, frisar bem as diferenças, né? Mas esse é o nosso kit de discografia de View, né? Ele vem completo para fazer o procedimento de discografia. Então, ele vem com uma cânula guia, que é externa, ou ele tem a opção de pegar um kit com 18 ou de 20 gauge, 70, 100 e 150. Depois a gente vai falar por que tem o par de cânula, né? Tanto a guia como a interna. E tem a cânula introdutora, a interna, que é de 22 gauges e 25 gauges. Ele tem um comprimento de 150 e 200. Além disso, veio o manômetro digital, né, para estar podendo aferir ali a pressão intradiscal. Fazer o teste precisa fazer a pressão do disco. Vem um three-way, precisar fazer além do contraste, colocar outra substância, um antibiótico, algo assim, também dá para fazer. E vem com o marcador e a escala de planejamento cirúrgico, se precisar fazer a marcação ali, o planejamento no local, né, que vai fazer a punção. Ele precisa de estar, no momento, com uma fluoroscopia, né, uma escopia, para fazer esse exame, e vai injetando contraste, ele precisa estar acompanhando. Se usa, né, a escala de VAS, que é para saber se o paciente está reproduzindo a dor que ele normalmente tem, né, habitualmente. Então, ele precisa estar com o paciente acordado, né? Pode ser uma leve sedação, mas ele tem que estar acordado para poder responder, né, essa dor. E aqui a escala de Dallas, né, modificada. Então, é o discograma. Então, depois que ele coloca pela discografia o contraste dentro do núcleo, né, ele vai para uma tomografia computadorizada e ele consegue ver ali como está o grau do disco, né? Então, se não tem nenhuma ruptura no anel fibroso, ele vai estar no grau 1. Tiver 1/3 do anel fibroso, ele vai estar com grau 2, 1, né? Quando tiver com grau 2, ele está com 2/3 do anel fibroso, rompido. E aí, se tiver total, com uma dispersão de menos de 30 graus, ele é um grau 3. O grau 4 é quando está com uma ruptura total do anel fibroso, com uma dispersão acima de 30 graus. E o grau 5 é a extravasação, extravasa ali o contraste, né? A gente conhece mais como protusão discal, extrusão e sequestrado, né? Mas esse é um discograma ali para medir e ter um planejamento cirúrgico após a discografia. E aí, agora, explicar por que que a gente tem um par de cânula ou 3 pares de cânula, né? Tem a de punção e a introdutória. Então, segundo a recomendação da ANES, essa técnica minimiza o risco de CIT, né? Que é a inflamação no disco, né? Além de também facilitar essa técnica a ser mais rápido e para a introdução mais rápida no disco. E aí depois, na hora que eu for fazer o passo a passo, eu vou explicar por quê.
A gente tem a possibilidade de ter um kit com 6 pares, né? Com 3 pares, né? 6 cânulas, que a técnica normalmente é realizada no nível que está doente, e também os adjacentes para ter o controle ali da percepção de dor do paciente. Ele faz doente nos outros dois e não avisa, né, o paciente em qual disco ele está fazendo, até para ter uma resposta mais certeira do paciente. Aí, como que se mede o resultado? Então, quando é uma dor discogênica inequívoca, ele faz ali, tanto faz os 3 discos, né, o doente e os 2 adjacentes, e quando ele chega no máximo de pressão 15 PSI, acima do P0, e deu ali uma concordância de dor na escala de VAS acima de 7, e nos outros que não tinham a normalidade, não for negativo, tem essa dor discogênica inequívoca, né? Então, esse P0, só para informar, é o P que o P0 ele vai calcular quando ele estiver colocando um contraste dentro do disco, aí quando sai na pontinha da cânula, ele marca como um P0. Então, pode ser que no momento que ele está ali colocando contraste, esteja 5 PSI. Aí ele calcula isso como zero. Então, se ele chegar até 20 ou menos que 20, ele está abaixo de 15 PSI de pressão. E se ele teve a dor, ele é uma dor discogênica inequívoca. E aí tem a dor discogênica definida, que é quando ele tem, ele também chega a menos de 15 PSI, porém é um disco só que teve negativo, né? E ele pode também reproduzir um pouco o PSI um pouco acima, até chegar 50 PSI no P0 ou menos, né? E aí tem essa meta-análise sobre a taxa de falso positivo, quando chega até umas boas práticas de menos de 15 PSI, ele tem um resultado, uma baixa taxa de falso positivo, então 6%, segundo a ISIS. Então, esse é um estudo, é uma meta-análise, né, de nível 2, então é uma boa exame, né, diagnóstico para fazer, para ver a dor discogênica. Ele está no rol da ANS, né? Então ele tem o TUS, o código TUS para liberação, né, do procedimento. Aí vamos para as dúvidas. Eu acho que eu vou mostrar primeiro, antes de começar as dúvidas, o material, né? Acho que é melhor. Eu vou fazer o passo a passo. Deixa eu mudar aqui o. Câmera. Estão enxergando a outra câmera? Não? Tá. Agora? Bora lá. Então, vamos fazer mais ou menos o passo a passo. Não sei se dá para enxergar bem, né? Então, a gente sempre é sempre composto por par de cânula, né? E aí eu vou dar mais detalhe por quê. Quando é casado, o de, o de 20 é com a de 25 e a de 22 é com a de 18 Gauge. Então, segundo os protocolos,
para fazer a discografia, eles usam gauges baixos, finos, né? Então, tem nos estudos que eles usam de 22 ou 25 gauges, não usam de 18, de 20, 21. Então, é calibres baixos. Então, ele tem o nosso para facilitar, tem o de punção, que aí vai direcionar ali a cânula que é mais fininha, que acaba entortando. Além disso, de facilitar e ganhar tempo, ele também tem a função de evitar decite, conforme a NES, né, a recomendação da NES. Por quê? O que ele vai fazer a punção na pele não vai entrar no disco, ele vai chegar próximo do disco, né? Vai chegar a introduzir no disco. Aqui vai passar e vai entrar no disco, que é para chegar bem no núcleo pulposo, vai ser uma totalmente estéreo, que não vai fazer punção na pele, não vai levar bactéria para dentro do disco, né? Então, passa um totalmente estéreo. O manômetro é o mesmo que a gente mostrou da outra vez, né? Da cifoplastia. Então, ele liga um botãozinho, o 7 é para mudar para PSI, né, de pressão. Então, só mais ou menos como é feito, né? Então, aqui é uma vértebra. Normalmente, em cervical, eles fazem decúbito dorsal, e entra é, é, lateral, né? Colocou, estou me escutando aí. Deixa eu, né? Não. E quando é lombar, ele faz lombar e torácica, eles colocam o decúbito ventral e entra lateralizado, né, posterolateral, perto do processo articular, né, superior. Então, ele vai entrar com uma próxima, né, do disco, não vai chegar a tocar no disco, tira e introduz ali uma. Essa chega no disco, chega até o meio do disco, certo? Essa chega próximo do disco. E aí ele vai colocar o contraste no manômetro, vai conectar a cânula e vai começar a injetar o contraste. E aí vai ter o controle aqui do PSI. Então, a partir do momento que ele está jogando, injetando o contraste, quando saiu na pontinha aqui no raio-x, né, na escopia, saiu na pontinha o contraste, ele vai contar como o P0. Então, tá 3, 4, 5, o que tiver de PSI, ele vai contar como P0. E ele pode ir administrando ali, até ir conversando com o paciente, até simular a dor que o paciente tem habitualmente, né? Tem que ser a dor que ele sente normalmente. E dá para ir para a parte das dúvidas, né? Uma dúvida, até compartilhar de novo a tela, depois a gente vai ter a parte final. Tá vendo minha tela? Dúvidas? Oi, Newton, tudo bom? Oi. Bem, e você? Tranquilo. Então, vai desculpando a pergunta bem ogra que eu vou fazer. Nada, que isso. A discografia é para descomprimir a hérnia ou de alguma Não, forma retira a hérnia ou coloca alguma coisa para retirar a dor? não. A discografia é diagnóstica. Ela não é Ah, para tá. Então a tratamento. discografia serve só para diagnosticar a hérnia. Isso. É isso? Só Se a isso? dor para se a dor é discogênica ou não, e também com a escala o discograma, fazendo a tomografia computadorizada, o médico pode fazer um planejamento melhor, né, do Entendi. procedimento.
Tem Então, a até discografia é mais um exame. isso, a É mais um confirmação exame. Por quê? A pessoa pode ter uma dor que não seja discogênica, tá com uma dor nas costas, mas não é, Discongênica, é isso? é discogênica, é dor no disco, né? Uhum, Que vem do disco, né? tá. E aí também a gente vê estudos que eles associam ao tratamento, né? Então, tem um que eu li recentemente que eles fazem a dissectomia, né? Uhum, E os resultados, eles compararam quando não faz a discografia, que os resultados são melhores, né? Quando faz a discografia antes. Também vi tá. uma aula do Olaf, que ele faz faz a discografia e depois ele já faz a radiofrequência pulsada. Também ele faz esse Ah, tratamento. tá. E deixa eu te perguntar, quando você coloca a medicação dentro da hérnia, é para ver o tamanho, é para ver como é que o que causa É, o contraste? isso, o contraste é para ter a visualização ali, tanto na escopia como na tomografia, né? Então, a Tá. tomografia ele vai ver. Se ele está com o disco normal, ele vai concentrar ali só no núcleo pulposo. Uhum, Se ele está com alguma dispersão ou só uma protusão discal, que não rompeu ainda o anel fibroso, aí ele vai estar só com abaloamento. Então, ele vai conseguir ver o grau de- da lesão ali, né, do disco. entendi. Tá. Então, qual que é o outro procedimento que tem da Abrances também? A discografia e qual que é o nome do outro que eu esqueci, que é o mesmo manômetro que usa? É a cifoplastia, a que A foi da semana cifoplastia passada. a cifo já é diferente. A cifo já É, não é mais um diagnóstico. a cifa é o tratamento mesmo, mas é no corpo vertebral. Tá, Corpo vertebral. tá. Tá bom, obrigado. Nada. Dúvida? Tem alguma coisa no chat? Tá tranquilo? E esse é o meu contato. Se precisar, pode me incluir aí no WhatsApp, me chamar. Se tiver mais dúvida, pode entrar em contato. Eu acho que, se não tiverem mais dúvida, teve mais alguma coisa? A Ginmed perguntou sobre planos de saúde. O parceiro da Ginmed perguntou sobre planos de saúde. Sobre se estão aprovando, é isso? Ele só falou sobre planos de saúde. Eu acho que ele podia abrir. Se for precificação de plano de saúde, os representantes têm, a gente tem uma tabela interna, aonde já foi aprovado, é, quais planos de saúde tem histórico e tem a precificação. Aí pode o representante passar assim para você. Qual é a indicação perfeita para autorizações? Indicação perfeita? Para autorizações, isso. Então, normalmente o paciente vai chegar no consultório com dor nas costas, vai pedir os exames ali, vai fazer exame físico e vai pedir ressonância, vai ter ali um disco com anormalidade. E aí, tendo esse disco com anormalidade, pode se pedir discografia, para ter a confirmação ali que a dor é discogênica mesmo. Esse é a forma de pedir, né? As contraindicações da técnica, da grávida, se a pessoa estiver grávida, não pode. Se tiver alguma alergia a contraste, certo que tem uns que tem iodo, outros não, dá para ver, mas se tiver alguma alergia, pode. E se onde vai fazer a punção tiver ali algum abscesso ali, né, alguma infecção, também não fazer a punção para não ter problema de levar essa bactéria para o disco. Pois?
Tranquilo, pessoal? Dá mais uns 2 minutinhos, depois a gente encerra e vamos. Ainda não tem a data do próximo e qual vai ser o material, o produto, mas assim que tiver, o pessoal do marketing comunica aí. Parar de compartilhar aqui. Acho que é importante aí até o pessoal aproveitar que tem uma galera boa, se eles puderem dar indicações também do que seria relevante, né? Talvez a gente trazer como proposta de webinar, acho que seria legal ouvi-los também, se eles têm alguma indicação. Legal. Eu pensei que o pessoal ia perguntar do. Pensei que o pessoal ia perguntar, porque tem muita. Tem médicos de coluna que defende a técnica, tem médicos de coluna que não defende, né? Pensei que o pessoal ia perguntar sobre isso. E os que não defendem, normalmente, né? Os que não defendem a técnica é que eles falam que a discografia pode degenerar, né? Acelerar a degeneração do disco. Aí tem um estudo bem interessante que fizeram, aí separaram 100 pessoas, 50, metade fizeram ali a discografia e metade fizeram como de controle, né? Que não fizeram a discografia. E fizeram um follow-up bem extenso de 5 anos. E aí a conclusão final é que não teve mudança ali, quem fez discografia e quem não fez, de degeneração. Não acelerou. Bem, bem legal. E assim, mas tem médico que defende, tem médico que não. Eu visitei alguns no Nordeste, quando eu atendia o Nordeste, que defendia a técnica e fazia também. É, é uma opção aí para quem, alguns médicos que defendem a técnica. Ô, Newton, Oi? esse é um procedimento que está no rol da ANS ou não? Sim, está no rol, tem ali o código TUS, a gente até passou no treinamento, mas tá como obrigatório, né? E também eu acho que a maioria do pessoal que é atendido pela gente sabe dessa disponibilidade, mas temos também fazer o pedido para o médico, a gente tem uma consultoria que auxilia, né? E eu tô falando, por gentileza, Newton. a diferença do kit da Brancis dos outros demais. Sim. Então vamos lá. A diferença dos kits que a Abrances tem da maioria do mercado é a técnica de cânula dupla, que é a principal, que imita de CIT. Normalmente a gente vê kits que vêm duas cânulas, mas as duas do mesmo tamanho, do mesmo gauge. Então não é técnica de cânula dupla, né? E a gente vê muito com 18 gauges, que aí, conforme o protocolo, escreve gauges mais finos, né? De 22 e de 25. E o manômetro digital, tem alguns que é analógico. Mas acho que a grande diferencial é esse que a gente fez o kit tendo esse cuidado de analisar esses estudos, né? De boas práticas e fazer o kit dessa forma. A Gimed está também. Levantou a mão, isso. Quero falar. Pode. Então, tudo bem? Aqui é o Aldo. Oi, Aldo. Boa. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente, a gente sempre pedia discografia junto com bloqueio. Mas aí a gente começou a ter algumas negativas, né? E o que faz sentido? Por que a gente está pedindo bloqueio, né? No caso de uma dor causada
pelo abalamento, pela protusão, se a gente ainda não tem certeza, né? Então, a gente pedia no início aprovado e depois começaram a negar. E aí, essa é a minha pergunta. Tem alguma orientação para isso? Será que a gente pede discografia logo 3 dias depois, por exemplo, 4 dias depois, pede o bloqueio para a gente ter esse incremento de ticket médio na cirurgia? E assim, qual que é aquele fator perfeito, vamos dizer assim, para o convênio? Que a gente fala, olha, esse caso aqui o convênio autoriza. Então, nesse caso, realmente cabe a discografia junto com o bloqueio, enfim. Sim. Assim, daria sim para associar a discografia com o bloqueio. É lógico que o auditor que vai analisar, mas daria sim por quê? Porque você vai fazer um diagnóstico de uma pessoa que está com dor, e você não quer o paciente saindo e voltando com a dor. Você pode fazer um bloqueio ali para o paciente até você fazer o planejamento da sua cirurgia, ficar ali sem dor, né? Anestesia. Então, é sim indicado pedir os dois, porém a complicação que o convênio não vê, né, de às vezes ter que fragmentar ali as etapas para poder diminuir o valor ali da cirurgia. Entendi. Então, assim, a discografia abre o caminho aí para uma cirurgia de sectomia, para uma, sei lá, para Sim, endoscopia que seja. E aí ela serve mais para justificar, então, essa intervenção cirúrgica, correto? isso. Tá. Porque assim, a discografia dá a confirmação da dor discogênica, porque se não é do abaloamento ou não é da hérnia ali a dor, oriunda da dor da pessoa, você vai fazer a dissectomia e a pessoa não vai melhorar. Às vezes é uma artrose facetária, algo diferente que vai ter que planejar outro procedimento. Entendi demais. Beleza. Obrigado, então. Boa, nada. Mais alguém? Newton, tudo Oi? bom, Regil? Ó, Oi, João. tudo bom? Eu achei Beleza? interessante aí a pergunta anterior. Teria algum modelo de solicitação do kit junto ao bloqueio? Sim, temos sim. Depois tu passa, por favor. Vou dar uma Passo, olhada. passo sim, você. Pode ser? Pode deixar. Obrigado. Nada. Mais alguém? Perguntas? Alguém ficou com dúvida do passo a passo, do procedimento? Foi tranquilo? É algo bem tranquilo, né? Um procedimento bem tranquilo, mas o pessoal às vezes fala que eu falo muito rápido. Então, só para, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nilton, acho bom, seria legal dar um reforço para os clientes parceiros, é que além do modelo, é possível sim a gente, através da consultoria, elaborar pedidos, né? Se você puder falar um Sim. pouquinho a respeito. Então, essa consultoria, como o Edson comentou, ela faz um pedido personalizado, né? Então, o distribuidor pode passar os exames, laudo, né? Exame de ressonância, passar a anamnese do paciente e ela monta em cima disso, né? Com um histórico do paciente, pedindo procedimento de acordo, né? Com a patologia do paciente. E isso tem dado bons resultados para a gente, assim, essa consultoria. É bem personalizado que não tem. É bem personalizado e também ajuda na justificativa quando tem a negativa. É uma forma técnica de responder também. Então, a gente tem essa possibilidade aí. 10h42, acho. O que você acha? Tem mais alguma pergunta? A Mauro
perguntou se tinha como colocar esse modelo de solicitação no grupo. Se for Ah, personalizado. É, A última. acho que então podemos encerrar. Obrigado aí a presença de todos, obrigado por esse tempo aí, disponibilizado esse tempo para essa webinar. E assim que tiver os próximos, a gente comunica. Obrigado, abraço, hein?